Fala pessoal, beleza? Bom, vamos começar mais um vídeo aí para o nosso canal. Já vou pedir, né, para você se inscrever se você não for inscrito, deixar o seu like, isso aí ajuda muito. E obviamente, né, no final também deixar o seu comentário, porque é isso aí que vai fazer com que o canal continue crescendo. E todos nós temos, né, ou conhecemos algum amigo que está ali tropeçando sem resultado, então indica o canal, né, manda esse vídeo para ele, porque eu tenho certeza que pode ajudar, tá? Pessoal, esse final de semana eu recebo assim diversas mensagens assim no meu Instagram de pessoas com dificuldades, enfim, né, pessoas com dúvidas, e eu estou sempre lendo, né, o que o pessoal manda ali, tentando responder a todos também. E eu percebo, eu já falei sobre isso, mas obviamente eu trago novos vídeos acerca do determinado assunto, porque todos os vídeos podem agregar algo, né? E esse erro eu considero um erro, tá? Porque eu não faço dessa forma, eu acho que cria viés, que é inclusive uma das coisas que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Isso pode atrapalhar muito a pessoa, tá? Então, ao final do vídeo, se você ficar com dúvida, deixa um comentário também. E lembrando, né, que eu tenho um treinamento completo, uma mentoria ao vivo comigo, se você quer aprender a operar, né, se você quer aprender minha metodologia, link aí na descrição. O que acontece, pessoal? Sexta-feira, principalmente, eu recebi, né, um feedback de um aluno novo esse, né? E ele falou assim, cara, a gente estava na sala ao vivo ainda, né? E lá a gente viu algumas possibilidades, alguns sinais de compra, né, gráfico. E aí, ali no meio da sala, ele falou assim, cara, hoje eu estava com viés totalmente vendedor. Por conta do cenário macro do mercado, ele estava fazendo um pullback, não sei o que, na retração de não sei quanto, do gráfico tal, porque a pessoa é nova, né? A pessoa ainda está se adaptando à minha leitura. E como isso é prejudicial à leitura? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo para vocês, pessoal, foquem no dia do que vocês estão operando, né? No dia atual. E, na minha opinião, se vocês fizerem isso, a leitura de vocês começa a mudar. O que acontece? Quando a gente começa a olhar cenário macro, vamos pegar, por exemplo, aqui um diário. Deixa eu colocar no índice futuro. Talvez ele estivesse, sei lá, observando essa perna aqui. E aí ele viu que o mercado estava fazendo um pullback, sei lá, numa perna lá que ele falou, isso aqui era queda. Só que ele esqueceu que nós operamos day trade. Imagina, desde o dia 6 aqui, que o mercado somente está em alta, todas aquelas pessoas que operaram com viés de baixa, porque no macro o mercado estava fazendo ali uma perna de baixa. É isso que eu quero passar para vocês. E eu já fui assim também, tá? Deixa eu apagar esses estudos aqui. Muitas vezes o meu viés ele ficava respaldado no cenário macro. Principalmente, por exemplo, a pessoa já está com viés de baixa na cabeça. Já digo para vocês, pessoal, não operem com viés. O viés vai afundar vocês, vai fazer com que vocês não tenham resultado. E aí ela vê um primeiro candle vendedor, por exemplo. Aí ela já acha que isso é uma confirmação. Pô, o mercado já abriu derretendo, então quer dizer que, pô, é queda. E aí ela desconsidera os movimentos que o mercado vai fazer intradiário, que são os mais importantes, que são os mais relevantes. Eu já falei para vocês, o day trade, pessoal, ele é muito sensível a tudo, a notícia, a política, enfim, a diversos fatores externos. Então o mercado ele pode te mostrar uma pressão vendedora. E num passe de mágica, em 2 candles, o mercado virar completamente e já ser extremamente comprador. E se você fica com o seu viés, aí você pensa assim, não, mas ele vai fazer um pullback mais profundo, agora ele vai vir buscar a região tal, o preço chega lá. Aí o preço vem e deixa o gatilho, e aí lembra do último vídeo, eu acho que foi o último vídeo que eu falei, ou o penúltimo. Aí o que acontece com você? Você começa a caçar topo e fundo. Isso aqui vai destruir o seu dinheiro. Eu falo com propriedade, pessoal. Isso aqui vai destruir o dinheiro de vocês, né? Eu já tive experiência, eu já passei por isso um dia. Então, o que eu vi muito mais sentido e lógica? Entender qual era o interesse do dia. Por exemplo, eu já gravei vídeos aqui falando sobre esse determinado assunto, né? Primeiro candle vendedor. Ok, vamos ver se o mercado dá sequência. Pô, o mercado deu sequência, beleza, o mercado é vendedor, então vamos procurar venda.
Vamos procurar venda até onde? Esse é o ponto principal que eu quero passar para vocês. Não é somente assim, hoje é venda, hoje eu só procuro venda. Não, não é assim, pessoal. A gente tem que ser flexível e a gente tem que reagir ao gráfico. Até onde eu procuro venda? Bom, pullback saudável seria até mais ou menos metade do movimento do dia. Beleza, seria um pullback plausível. E se o mercado romper esses 50%? Se vem um candle aqui rompendo, assim, por exemplo. Bom, eu já não me interesso tanto por venda mais. Eu já vou ver se o mercado vai romper máxima para me buscar sinais de compra, porque eu entendo que o mercado está virando altista. Por isso que às vezes eu já até sugeri aqui no canal, se você tem muita dificuldade na sua leitura de entender, né, o movimento do preço, você pode esperar um pouco, você pode começar a operar ali depois de 1 hora de mercado, 1 hora e meia, porque o gráfico já vai estar desenhado. Olha para vocês verem, né, como o day trade ele muda muito. Por exemplo, o mercado começa em queda forte, olha essa queda, violenta. Aí a pessoa está aqui aguardando o quê? Está aqui aguardando um pullback, né? Para o mercado continuar caindo, porque a pressão é vendedora. E aí, num passe de mágica, o mercado retesta o fundo, quebra a estrutura e vai embora, explode e reverte completamente o movimento. E aí a pessoa, às vezes, ela está presa ali naquele viés dela, porque ela viu o gráfico maior falando que a tendência, que aquilo ali era um pullback, era o fim do pullback. E eu já passei muito por isso. E muitas vezes também, pessoal, pode ser que o mercado siga, né, em direção aonde ele mostrou na abertura, mas isso não é uma regra, por isso que eu estou falando para vocês, é o gráfico que a gente vai seguir. Por exemplo, olha aqui como o mercado seguiu, mostrou pressão compradora e realmente foi embora. Mas nem sempre, às vezes ele vira, e muitas vezes ele vira mesmo. Vem um candle de alta aqui, igual eu falo, não se baseiem apenas no primeiro candle, ele pode te dar um norte, eu já gravei aula aqui para vocês. Por que isso é muito importante, pessoal? Vamos lá, de novo. Por que isso é extremamente importante? Por que eu falei que se você fizer isso bem feito, sua leitura vai mudar? Porque a partir do momento que vocês entendem a direção, né, do ativo, automaticamente a gente já deve buscar por operações naquela ponta. E por que o viés ele é tão prejudicial? Porque se você coloca na sua cabeça, não, hoje vai ser um dia que o preço vai finalizar o pullback daquela perna macro e vai, por exemplo, iniciar um movimento de baixa. O que você vai fazer? Você só vai procurar venda, você vai ignorar todos os sinais de compra. Esse aluno meu, que eu dei o exemplo para vocês, foi o caso. Eu lá na sala ao vivo, fazendo a leitura, vendo as possibilidades de movimentação, né? E ele falou que ficou travado ali durante toda a manhã, porque na cabeça dele era queda, né? Ele estava ali com um movimento de queda, um viés de queda, porque isso, aquilo outro. Isso já aconteceu comigo, porque eu gostava muito de fazer isso aqui, tirar o zoom do gráfico e ficar observando, aonde que o mercado está batendo aqui? Ele está buscando esse fundo aqui. Esse fundo aqui segurou bastante. Então ele vai bater aqui e vai cair. Só que aí eu desconsiderava muitas vezes a tendência do dia aqui, o mercado vinha extremamente forte. Quer dizer que ele não possa bater aqui e cair? Não, não quer dizer isso, pessoal, mas quer dizer que eu vou buscar por um sinal de possível reversão aqui. Não é porque o preço vai bater ali naquela região, deixar um gatilho ali, 2 gatilhos, eu já vou querer vender, porque eu já vou ter o contexto do dia formado. E eu sei que enquanto o mercado está renovando máxima, eu não devo procurar por venda. Pelo menos não seria o ideal. Então, comecem a analisar. Eu já gravei vídeos aqui falando sobre isso e já tive um feedback muito positivo de pessoas, né, me falando. Comecem, pessoal, a analisar para onde o mercado está indo no dia. Arthur, eu tenho muita dificuldade na abertura de identificar, principalmente quando o mercado ele abre assim, com muita sombra. Aqui, pessoal, dica para vocês, tá? Isso aqui é conteúdo da mentoria que eu abordo mais aprofundado. Se o primeiro candle abre com muito pavio, é bem provável que aquela abertura seja consolidada. Eu já até gravei aula também falando um pouquinho sobre isso. Pode ver que o mercado fica bastante preso aqui, fica mais ou menos meia hora dentro desse range. E aí, aqui já fica critério para você saber que você deve buscar trabalhar nas extremidades. Muitas vezes, quando o primeiro candle ele abre com pavio, o mercado fica preso dentro de um range. De novo. Olha como ele fica preso aqui. Opa,
Olha como ele realmente, ó, fica preso dentro de um range e ele sente dificuldade para sair. E eu já dei a dica para vocês, né? Às vezes a pessoa está iniciando, ela não tem um domínio da leitura ainda, então se ela esperar um pouco, né, para começar a operar, pode ser interessante, porque é muito melhor, por exemplo, vamos pegar lá, depois de 1 hora e meia, a pessoa chega mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui. A pessoa já consegue ver, por exemplo, que o mercado está consolidado nesse momento aqui, ó. Esquece o que aconteceu para cá. Por quê? Porque quebrou uma estrutura, testou fundo e está vindo para a máxima. Ela já sabe, bom, vou esperar o preço testar a máxima para pensar em venda, vou esperar ele romper. Logo depois o preço rompe, faz um pullbackzinho aqui, que eu mencionei com vocês na última aula, e dá aquele baita trade ali. Lá na sala ao vivo, né, a gente pega o movimento desde a abertura. Só que às vezes a pessoa se perde porque ela não tem critério, ou pior, porque ela está com viés. Igual eu falei, viu uma barra vendedora aqui e fica extremamente empolgada, interessada, achando que aquilo está confirmando o viés dela. Então, pessoal, mais uma vez, passem a observar, né, o movimento do dia. Esqueçam o macro. Se preocupe com o macro se você for operar tempos gráficos maiores. Eu tenho certeza, isso eu falo com convicção. Por que eu falo com convicção? Pela experiência que eu tenho baseado em outros alunos. Simples assim, pessoal. Eu tenho certeza que os resultados de vocês podem melhorar, certo? Bom, pessoal, é isso. Vou finalizar aqui, tá? Fortalece aí no like, fortalece no comentário, né? Fortalece na inscrição também, deixa o sininho ativo e continue acompanhando aí os próximos vídeos. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço, valeu.